Ah, agora sim. Bom, Agora esta chamada está sendo gravada. então bom dia a todos novamente, boa tarde, né, a quem está do outro lado do Atlântico. Agora sim, Anabela, a gente pode, né, iniciar essa sessão. É bom porque a gente também vai aprendendo, né, com os passos da tecnologia. É verdade. Acabei de aprender aqui como fixar uma imagem e outras coisas, não é? Mas pronto. Aí eu acho que o administrador É uma tem essa lição, não é? opção para todos, né? Bom, então acho que a Anabela é uma pessoa importantíssima que nem precisa ser apresentada, mas eu vou fazer uma pequena apresentação dela, que já agradeço muito de antemão, né, por estar aqui conosco nesse encontro de hoje, que já era para ter sido em junho, né, mas por conta de alguns problemas, a gente trocou para o dia de hoje. A professora Anabela Rita, ela é aposentada da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, é investigadora integrada do Centro de Estudos Globais da Universidade Aberta, colaboradora do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho e presidente da Academia Lusófona, Luiz de Camões, Instituto Fernando Pessoa, Língua Portuguesa e Culturas Lusófonas, também membro do Conselho Diretivo do Observatório da Língua Portuguesa e Conselho Científico, diretora da Associação Portuguesa de Escritores e Sociedade Histórica da Independência de Portugal, e também membro consultivo do Conselho Consultivo do Museu Virtual da Lusofonia, e dentre outras qualidades, outras premiações também, é uma grande investigadora, estudiosa das obras da Teolinda Gerson. E hoje, Anabela, nós estamos assim muito ansiosos para ouvir, né, o que você traz para a gente como contribuição para os nossos estudos, para as nossas pesquisas, e abrilhantar ainda mais a obra da nossa querida Teolinda Gerson, a quem também agradeço a presença aqui conosco. Muito obrigado, Anabela. Muito obrigada por esta apresentação tão circunstanciada, não valia a pena. A minha melhor apresentação neste momento é ser leitora da Teolinda. E, portanto, aí está um certificado de apresentação que me traz aqui. Eu posso partilhar ecrã? Pode sim. Ok, então vamos lá ver se eu consigo. Não é este. Ok. Eu também estou aqui a aprender com este sistema. Eu não quero apresentar e anotar. Eu quero parar a partilha. Eu quero só partilhar. Será que tem que ser janela? Isso, pode ser janela. Mas volta a estar assim. Mas agora, se era isso. assim. Ok, já dá? Isso. Pronto. Agora. Ok, muitíssimo. Para nós não está aparecendo não, viu, Anabela? Não? Não. Tá aparecendo, mas não no modo apresentação, tá no modo edição. Bom. Então vamos cá. Está. Se você quiser, em vez de clicar naquele ícone de banner que você clicou, você clica nesse livrinho aberto que está aí, na barra inferior, do lado. Apresentar outra coisa? Parar de apresentar. Isso, para de apresentar. Ok. Agora vai de novo. E agora, se fizer ecrã inteiro, é outra coisa. Separador do Chrome, também é outra coisa. Diálogos, em princípio, deveria ser isto. Pode fazer daquela mesma forma que você fez. Sim.
Ok, agora vai aí na barra inferior, você tinha clicado lá no banner, no ícone do banner. Clica nesse livrinho aberto aí, por favor. No vidrinho aberto, no parar a partilha? Não, aqui, você tinha colocado lá no modo apresentação, né? Sim, Aqui na sim. barra onde tem esse. Então, aí tem esse desenho que é de apresentação, e do lado tem um livrinho, um livro aberto. Ah, ok. Sim. Isso. Ah, Agora foi. e agora Agora deu? sim. Ah, Agora tá tudo certo. bom, a tecnologia A gente vai se adequando. é. Ora, eu queria começar exatamente por agradecer ao professor Márcio Jean-Pierre de Souza e ao grupo de pesquisa Teolinda Gerção, que ele coordena e que me convidou a integrar e para que me convidou agora. Agradecer também o facto de termos alterado a data naquela altura e agradecer o título Diálogos com Teolinda, que dá o mote para aquilo que eu vou fazer aqui, uma vez que é em regime de diálogo com os textos da Teolinda e com textos que escrevemos sobre ela, porque hoje virá ainda o Miguel Real, e portanto eu queria lembrar que a Teolinda foi homenageada por nós durante 2 anos, nos 40 anos da sua obra e nos 80 anos de idade, não parece, é uma adolescente, mas lá está, com um desenho especialmente feito, especialmente realizado pelo escultor Francisco Simões, e que nos serviu, digamos assim, de imagem de cartaz. E foi, de facto, com Miguel Real, que eu gostaria de ter aqui, mas se não tenho é porque ele não pode estar, ele tinha dito que iria. Foi com ele que nós, no âmbito desses 2 anos, publicámos 2 livros. O primeiro livro, escrito a 4 mãos, ou se quiser, 4 mãos, porque estamos no computador, não é? E que tem este índice, isto foi publicado na Imprensa Nacional Casa da Moeda, e que chama a atenção para aquilo que nós designamos por constantes, e que são algumas das características da escrita de Teolinda. Enuncio aqui algumas, evidentemente quem quiser ver mais, pois o livro estará a dar os exemplos, mas a harmonia, a melancolia, o lirismo sereno, a metamorfose e a ensaística vão-se conjugar permanentemente e vão marcar a escrita da Teolinda, que harmónica, lírica e melancolicamente nos vai apresentando metamorficamente as suas imagens, e essas imagens têm todas uma dimensão também ensaística. Isso faz com que nós olhemos para a obra de Teolinda, para a escrita de Teolinda, e sem dúvida que ela vai publicando livros, ela vai publicando textos, entre a arte breve e enfim, a novela, o romance, mas, na verdade, esta escrita é uma escrita em jeito de escrevivência, de ver e andar, como sinaliza num título. Ou seja, não há, se quisermos, pausas entre... há continuidades. Há descontinuidades, sim, descontinuidades temporais e espaciais, porque cada livro constitui o seu mundo e a sua unidade, mas, de facto, na passagem de um para o outro, qualquer que ele seja, nós temos uma metamorfose e uma continuidade. E é este aspecto absolutamente notável da obra de Teolinda que faz com que
estejamos sensíveis àquilo que a própria Teolinda Gerção nos diz, quando afirma que os livros são uma espécie de filmes, só que ainda têm mais poder, porque desde sempre houve palavras mágicas e ainda não há imagens mágicas. E no fundo é como se entrássemos num sonho, ou ela entrasse num sonho escrevendo e nós entrássemos nesse sonho lendo, e sentíssemos que somos absorvidos por ele. A escrita absorve, transforma e não deixa sair dela. E por isso continua. E por isso há as continuidades. E por isso continua Teolinda a escrever. Mas também a leitura é o mesmo. Nós transitamos de obra para obra e é como se estivéssemos numa dimensão onírica que não sabemos bem definir, e é essa definição que a mantém como que em suspensão permanente. E, como diz Teolinda Gerção, essa é a sua beleza, a sua verdade mais funda. E é por aí que o jogo ascende a metáfora da própria condição humana. Porque o texto de Teolinda joga sistematicamente connosco, leitores, e, portanto, com a humanidade do modo geral, e com todos os outros textos da nossa civilização, digamos assim, porque são aqueles que a Teolinda sinaliza, evoca, refere, ou de algum modo deixa alusão a eles, mas são também todos aqueles que nós, como leitores, também sentimos ecoar em nós a partir de cada e com cada imagem, com cada palavra de Teolinda, com cada ficção e mundo ficcional de Teolinda. E por isso, por essa dimensão fílmica, eu escrevi este livro Encenações, organizando como um decálogo, em que passo por não tive a preocupação de passar por todos os livros da Teolinda, mas em que faço uma espécie de filme que vai passando por uma série de textos e que no início começa com um diálogo com Miguel Real, porque esse diálogo estava a ser desenvolvido por escrito para o tal livro que já mencionei antes. Portanto, isto foi de facto um trabalho em que respondia ou correspondia às sugestões de Teolinda na sua obra e simultaneamente dialogava com Miguel Real e com as diferentes leituras que íamos fazendo, percorrendo a obra de Teolinda permanentemente de trás para diante e diante para trás, ou seja, não nos fixando, estando em permanente mudança de cenário, jogando entre travelings e zooms, voltando para trás, buscando cartografias, mas buscando também o seu museu imaginário entre o real e o virtual. E eu lembro-me de ter estado, enfim, quem esteve em Praga certamente foi ver este labirinto, uma estrutura, o palácio com um labirinto de espelhos, e neste labirinto de espelhos, de facto, nós situamos, como em qualquer labirinto de espelhos, mas neste aqui foi a experiência que eu tive, e situamos num determinado lugar, mas a pessoa que vai connosco, ou mesmo nós, vemos refletidos de forma diferente em todos os ângulos possíveis e com todas as escalas possíveis. Isso lembra-me o que a Teolinda Gerção diz nos Guarda-chuvas Cintilantes, que é um diário de escrita, é um diário diferente não é um diário que tenha os dias do calendário, é um diário que tem os momentos de escrita. E ela diz-nos o seguinte:
que é um diário com a reflexão sobre a escrita que está a ter lugar, mas também com aquela que já aconteceu e com aquela que virá. E, portanto, desse ponto de vista, é um diário antecipatório também. No fundo, como o Padre António Vieira tem a história do futuro. Nós aqui também temos uma espécie de história do futuro da escrita teológica e inscrita no diário de escrita e na memória da escrita que já aconteceu e que está publicada. Diz-nos Teolinda, não coincidir com os espelhos é o maior dos crimes. O espelho é a segurança, o enquadramento, o rosto contornado por um quadrado, um retângulo, um círculo, uma moldura, um limite, uma certeza, um lugar comum. Recusar os espelhos é deitar abaixo a sociedade e o mundo. E, portanto, desse ponto de vista, Teolinda Gerson tem uma escrita eminentemente transgressiva, porquanto não é suscetível de ser agarrada, de ser dominada, de ser controlada. E aquele palácio termina esse labirinto de espelhos com uma galeria de espelhos deformadores. Portanto, para além de nos termos visto em escalas diferentes e em todas as posições e ângulos, e sem que nenhum deles seja verdadeiro, terminamos com uma galeria de espelhos em que estamos em permanente deformação. E também não conseguimos encontrar ali, se quisermos, o nosso próprio eu, a nossa própria figura, o nosso próprio rosto. É um pouco aquilo que nós vamos assistir na leitura. Vamos viver na leitura de Teolinda, vamos assistir na leitura da Teolinda e vamos assistir na obra de Teolinda. O silêncio é o gênesis da sua obra. E, aliás, dialoga com esses outros textos, no caso, o texto do Gênesis. Portanto, é um mundo que começa e é um mundo que é, de facto, com uma paisagem com mulheres. O Gênesis é o que? O início? Diga? É uma paisagem com mulher e mar ao fundo, mas não só mulher, é o par, porque nós vamos assistir a esse par que também vai sendo travestido, se vai metamorfoseando. E a Casa da Cabeça de Cavalo e o Cavalo do Sol são, no fundo, os tais filmes da história da ficção e da escrita de Teolinda. No fundo, como o Marc Robert diz, ficção das origens da ficção. O que nós temos aqui são filmes do filme, do filme, do filme. E cada um deles vai tentando ver o desenvolvimento dessa escrita que vai criando mundos, que vai travestindo mundos, que vai passando de uns para os outros e que os vai dizendo de forma diferente, com imagens diferentes, com, se quisermos, cenários diferentes, mas sempre com uma figura feminina, normalmente na primeira pessoa, uma figura feminina que vai sendo, se quisermos, o fio de Ariadne, vai justificar esse filme contínuo, com algumas pausas, que são, se quisermos, os intervalos de respiração, de um para o outro. Sendo que o outro é uma versão daquele. No fundo, a Casa da Cabeça de Cavalo conta-nos a história da construção e do final de uma ficção, de formas diferentes, não é? O Cavalo de Sol, enfim, mas por aí fora, temos filmes, temos continuidades, temos a mudança de uma continuidade para outra. Os guarda-chuvas cintilantes, o tal diário de escrita, além dessas continuidades, insinua uma espécie de labirinto xadrez, que é o plano de escrita
de Tio Lindo. É evidente que é um puzzle, é um mosaico instável. É um mosaico em que cada peça está em permanente flutuação. E, portanto, naturalmente, nós não encontramos lugares fixos, mas imagens, uma tópica, que vamos reencontrar ou que reencontramos de textos anteriores, uma tópica que vai ser desenvolvida noutros textos, de forma, às vezes, insuspeitada, de forma, às vezes, mais declarada, de forma, às vezes, mais reconhecível, mas muitas vezes de uma forma sutil, que no meio dos textos nós vamos encontrando sinalizada. E, portanto, os guarda-chuvas cintilantes são a leitura da escrita de outra forma, procurando uma espécie de geometria espacial, instável, móvel, mas é uma geometria que se aproxima muito daqueles modelos da geometria que hoje vemos extremamente fluidos, móveis, metamórficos nos ecrãs dos nossos computadores quando os vamos buscar, não é? E é isso um pouco que nós temos. Os guarda-chuvas cintilantes, como dissemos no essencial sobre Tio Lindo e Gerson, constitui-se como o diário cifrado e labiríntico com espelhos imbrincados e deformados em que a escrita se pensa, a escrita de Tio Linda, mas também a escrita em geral, se evoca e se anuncia. Cada palavra funde esse enlaçamento de tempos e de ficções. Cada imagem funciona como uma espécie de laboratório de escrita, como uma espécie de cápsula do tempo e da poética de Tio Linda, mas também cápsula do tempo e da poética da literatura ocidental. Portanto, desse ponto de vista, é de uma condensação em que o jogo, a tensão entre a força centrífuga e a força centrípeta está permanentemente atuante e, de vez em quando, o desequilíbrio conduz-nos para fora da ficção, nessa memória de outros textos, nessa memória de outros mundos, se quisermos. Lembrando duas referências fundamentais desta escrita que se desenvolve em permanente sedução. Temos o Cântico dos Cânticos, que nós reconhecemos nos guarda-chuvas cintilantes evocados, mas que reconhecemos também noutros lugares, e que são uma forma de, por um lado, o sujeito de escrita nos dizer como se sente seduzido pela ficção que vai construindo, mas também de nos convidar a vir partilhar essa sedução, esse mundo de encantamento. E isso, esse encantamento faz-se através de homologias metafóricas. É o caso da fotografia, é o caso da música, é o caso de todas as artes, da pintura, etc. Mas eu lembraria, no caso da escrita, da fotografia, desculpem, o processo que nós encontramos, por exemplo, que dá conta, não é, dos artifícios e armadilhas para apanhar e fazer apanhar a sombra. Nós buscamos pontos de luz e buscamos a sombra, e não sabemos qual deles queremos agarrar, porque eles não estão ao mesmo tempo. E qualquer deles sentimos que pode explicar aquilo que estamos a ler. E, portanto, este jogo entre luz e sombra, de permanente artifício, de permanente mobilidade e de permanente transformação, porque há, de facto, esse modelo das metamorfoses de Ovídio. Nenhuma figura é uma figura de natureza definida, na medida em que é aquilo, mas é também outra coisa. É outra imagem, recupera, projeta-se noutra, etc, etc.
Digamos que em Tio Linda, ou no mundo, na ficção de Tio Linda, dizendo de um modo geral, nós temos uma espécie de figura, se é possível falar dela, de uma figura feminina metamórfica que se verte, por fim, na criança protagonista dos teclados, onde se ouve a música de outros textos, partituras próprias e alheias, mas que também é a figura de outras ficções que vão evocar outras analogias da escrita. E, portanto, cada texto vai funcionando como uma casa a seguir a outra, como com janelas que vão refletir esses mundos anteriores e mundos sucessivos. E, portanto, a escrita encontra nos teclados a imagem por excelência do teclado de pura transparência através do sonho da ficção e da aventura do ensaio, porque tudo isto é simultaneamente ensaístico. No fundo, nós temos, através do espelhamento na imagem, das correspondências, os tais rostos, as tais figuras, a tal tópica, não é? Da escrita, que vai transitando entre textos cujos próprios títulos nos vão dando conta disso. Histórias de Ver e Andar, Os Teclados, A Árvore das Palavras, para dar apenas alguns exemplos. Mas que também nos vão dando conta dessa transformação por liquefação. Temos as passagens, temos as águas livres e temos muitas outras imagens que vão percorrendo a obra de Tio Linda. E quando entramos na cidade de Ulisses, ou quando nos confrontamos com a cidade de Ulisses, que é a cidade onde eu estou, e não é, porque é uma cidade habitada de mitos, lendas, etc., mas porque com Tio Linda nós temos a história de uma cidade, temos a história de uma exposição, temos a história de uma relação amorosa, temos a história de tudo isso imbrincado, e de mais do que uma, 2 relações amorosas, 3, aquelas que nós conseguirmos prescrutar naquele mundo, mas tudo isso surge não como se fossem, aliás, a Tio Linda diz quando fala das várias lendas de Ulisses, não surgem em camadas arqueológicas, seria fácil datar, construir, controlar, etc. Não, surgem embebidas umas nas outras, e é esse jogo de sobreimpressões que faz com que a cidade de Ulisses surja inscrita e com a inscrição da Enciclopédia da Tribo, no sentido em que Havelock fala dela, um cenário que não é cenário porque está em permanente mobilidade e em permanente liquidez, absorvendo, como se fosse o tal teclado transparente, absorvendo muitas das nossas evocações, não é? Porque a linhagem estética de Tio Linda é aquela que ela vai fazendo, não é? Vai construindo, vai elaborando, vai definindo, mas também aquela que nós lhe vamos atribuindo com as nossas leituras. E, portanto, tudo isso surge com um jogo de fluidez e de embebências, faz com que, para lembrar uma descrição de Tio Linda no silêncio, ou seja, na tal gênese da sua ficção, um novo rosto surgindo moldado, esculpido, uma mulher acordando diferente, olhando no espelho a sua imagem, uma mulher água, que não sabia da sua própria forma e a procurava. De certa forma, a escrita de Tio Linda é essa mulher em busca da sua forma. E nunca a encontrando. E por isso, fluidificando-se mais e mais, liquefazendo-se mais e mais, entre silêncio e palavra, entre som e silêncio, entre luz e sombra. Ou então,
como também proponho, baloi-se entre essas ficções como a sua protagonista da paisagem, com Mulher e Mar ao Fundo, com outras em contraluz, e no fundo tem a sedução das tais cenas galantes de outrora, neste caso ritmada já pela música moderna do mesmo nome, não é? O swing, o baloiço, cultivada por autores como Benny Goodman, ou pelo balé da Pulcinella, de Stravinsky, ou no fundo ele percorre, a Teolinda percorre toda a nossa música em busca dessa liquefação, dessa transformação permanente e dessa dimensão estética da transformação, que começa, para não irmos mais atrás, pelo menos com as metamorfoses do Ovídio, não é? E que o balé vai conduzindo através do seu jogo de movimentação do corpo. E lá temos as figuras, os rostos que nos vão surgindo, ressurgindo, transformando, como se de outra Alice se tratasse. E de facto, a Alice do mundo do trovão, não é? É a Alice dessa permanente transformação que nós vamos acompanhando e vendo desde Julian, passando pela história por trás da porta e outras histórias que vamos pressentindo ali, que vamos pressentindo nos prantos, nos amores e outros desvarios, e que vamos pressentindo na mulher que prendeu a chuva e outras histórias, etc. É uma figura em busca de si, por isso nós não conseguimos prendê-la, dominá-la e fixá-la numa manifestação. Ela é todas essas manifestações. Desculpem. Espera. Não. Desculpem. Eu acho que ainda tinha aqui. Eu quero agradecer, mas antes trago aqui uma brincadeira. Se eu conseguisse... Vamos ver. Como é que está? Isto é visível? Só o ecrã para? Não. Desculpa. Nós estamos vendo a imagem. Só uma imagem escura com um par que dança. Isso, exato. Pronto. Então, é que este aqui pus na velocidade que eu quero. Isto joga com uma série, este vídeo joga com uma série de referências que nós conseguimos ir reconhecendo e que conseguimos reconhecer na obra de Teolinda, que vai desde, se quisermos, o Graal até Clint, para não ir mais longe, do Oriente ao Ocidente. E agora termino isto assim com... Desculpem agora novamente. Assim. E desse sonho, a personagem, seja ela qual for, sujeito, seja ele qual for, mas é um eu feminino, nunca mais voltou. E a Teolinda tem continuado a brindar-nos com a sua escrita e continuará. Muito obrigada pela vossa atenção. Desculpem esta brincadeira final, mas não resisti e vou agora tentar terminar a partilha.
parar de apresentar. Pronto. Belíssimo final. Tudo foi fantástico, mas esse final, essa brincadeira brindou, né? Foi a cereja do bolo de toda essa apresentação. Senti que jogar, eu meti aquilo na inteligência artificial para animar, mas de facto tem uma série de referências que eu reconheci da obra de Teolinda. E disse, isto é uma passagem de imaginário da ficção de Teolinda muito evocadora e, portanto, uma brincadeira com o seu texto, porque isto eram diálogos e pronto. E muito obrigada pela vossa atenção, muito obrigada, Teolinda, pela sua obra sempre tão inspiradora e pronto, e se já estiver aqui o Miguel, eu quero... Miguel Real, exatamente. Tá? Está, ele entrou já faz então, olha, Miguel, eu estive a falar de ti no início, falei da experiência de escrita em conjunto que nós tivemos e que acabou por estar na origem de 2 livros que publicámos naqueles 2 anos. E também gostaria de ouvir aquilo, enfim, uma mensagem que tu queiras deixar à nossa Teolinda e a todo o grupo que trabalha a obra de Teolinda. Muito obrigada. Deixa eu ver se ele continua aqui. Ele continua nessa. Seja bem-vindo, Miguel Real. Está nos ouvindo? Pode não estar. Pode ser que não esteja ouvindo. Primeiramente, agradecer, né, por estar aqui conosco e por trazer essas palavras, né, como eu disse já inicialmente, que vem a brilhantar ainda mais a obra da Teolinda, né, que traz sempre esses textos maravilhosos para a gente refletir, e dessa vez você traz uma reflexão totalmente ilustrativa, né, que nos ajuda a aprofundar mais. Eu convido a todos que quiserem fazer algum comentário. Gostaria. Sim. Por favor, Teolinda. Eu gostaria de agradecer, eu não tenho palavras para agradecer à Anabela Rita e também ao Miguel Real, ao Márcio Jean, a todos vocês que são meus leitores, estejam onde estiverem, porque sem leitores não existem autores, nem livros, e há leitores privilegiadíssimos, como a Anabela, como Miguel Real, como Márcio Jean, que são professores e que são grandes investigadores e que conseguem ver os livros a uma profundidade que o leitor comum normalmente não consegue chegar. E o autor também não, porque o autor, no meu caso, e só posso falar em meu nome, deixa-se levar pelo inconsciente. E eu considero que sou, de facto, uma escritora do inconsciente e que procuro. Eu escrevo sobre aquilo que não sei e vou procurar, e cada livro é diferente, porque se eu tivesse um formato e escrevesse sempre no mesmo formato, como fazem grandes escritores, porque isto não tem a ver com ser um grande escritor ou não é uma qualidade, é uma maneira de estar no mundo. Por exemplo, nós vemos a Marguerite Yourcenar, que nunca põe nada em cena, conta sempre tudo em flashback. Temos o Essa de Queiroz, que põe tudo em cena e que é o mais possível teatral e cineasta também, pegando numa palavra da Anabela Rita. Temos a Clarice Lispector, que é uma escritora do inconsciente e que eu admiro imenso e que me deslumbrou quando eu tinha uns 18 ou 19 anos e eu entendi perfeitamente o Perto do Coração Selvagem e lembro-me que o levei a um professor universitário, meu professor, que era o Paulo Quintela, e ele disse, eu não entendo este livro, tu entendes? Disse, bem, eu entendo tudo, porque realmente eu entrava em ressonância facilmente, porque
também estou nesse grupo de escritores do inconsciente em que cada livro é diferente, nunca sabemos o que é que vamos escrever a seguir. É uma procura do mundo, de nós mesmos, do ser humano, e é uma resposta à interrogação da filosofia. Afinal, o que é ser uma pessoa, o que estamos a fazer neste mundo e que mundo é este em que nós nos encontramos. E tudo está, como diz a Anabela, em permanente mutação e nada é estático. Isso já Montaigne diz também nos seus ensaios, que nada está parado no universo, não há um momento igual ao outro, tudo é devir. E cada momento contém em si uma espécie de plenitude ou de eternidade, se for vivida a fundo e se for importante e se nos marcar. E eu gosto desse desafio de cada livro ser diferente, porque nunca sei, eu não sei o que é que vou escrever a seguir. A certa altura tive curiosidade, como sou germanista e conhecia bem a obra de Thomas Mann e do Heinrich Mann e a literatura alemã e a época, a história da cultura alemã, essas coisas todas. Tive curiosidade de saber quem era Julia Mann, porque aparecia muitas vezes na obra dos filhos, que são ambos grandes escritores, sobretudo Thomas Mann, que foi o prémio Nobel, mas aparecia muitas vezes na sua obra uma mãe estrangeira que vinha do hemisfério sul, que era mestiça e que não era uma mãe igual às mães alemãs, e de quem os filhos se envergonhavam. E Thomas Mann escreveu que, como o pai dele era alemão, o avô era alemão, só 1/4 do seu sangue e dos irmãos era latino, porque considerava que o sangue germânico era superior ao sangue latino e, sobretudo, ao sangue mestiço. Enfim, são ideias, graças a Deus, que estão a desaparecer, mas eram ideias que pareciam normais no século XIX e durante uma parte grande, durante a primeira metade do século XX. A Europa considerava-se o centro do mundo e sabemos o que foi o nazismo e toda aquela loucura. Que afinal se repete, porque estamos num mundo também muito, muito ameaçador. Mas uma das minhas grandes interrogações foi sempre pensar e o papel da mulher no meio disto? Porque sou mulher, porque venho de gerações de mulheres e de família, numa família em que as mulheres são fortes e há muitos homens frágeis nos meus antepassados e na história que eu vivi e na história que eu ouvi contar pelos mais velhos, a história da minha avó, da minha bisavó, por aí fora. E sempre reparei a partir de certa altura, que de facto o papel da mulher no mundo era menorizado. O mundo estava feito pelos homens e para os homens, e a mulher era secundária. E o meu primeiro livro chamou-se O Silêncio, é o silêncio rasgado, porque finalmente a mulher, que é a personagem central, fala e conta o que ela quer contar, que é a história da sua mãe que se suicidou porque era estrangeira e se sentia estrangeira na sociedade portuguesa e ao mesmo tempo simbolicamente porque a mulher é estrangeira num mundo que não foi feito para ela, nem onde ela a sociedade a dar-lhe o lugar que ela quer e que ela merece. Ela tem que ser capaz de ter a sua própria voz e de viver a vida que ela quiser viver. E contra isso há todo o género de preconceitos sociais e não só sociais, mentais, enfim, mas tem sido uma revolução que as mulheres têm feito e uma revolução pacífica e bem-sucedida.
E eu tenho muita esperança de que as mulheres se tornem cada vez mais agentes de transformação da sociedade e do mundo, porque temos feito uma caminhada enorme, ainda as mulheres têm um salário diferente do homem, e têm mais trabalho redobrado, porque as tarefas domésticas e de educação dos filhos ainda não são divididas em partes iguais, mas um grande caminho já tem sido feito nesse sentido e vai continuar, porque é imparável. Assim como, felizmente, graças a Deus, estamos a conseguir cortar conceitos de miscigenação como sendo um sinal de diferença ou de um lugar diferente das outras pessoas na sociedade marginal, etc. Tudo isso, graças a Deus, está a desaparecer e acabará por desaparecer por completo, porque somos todos humanos e só há uma raça para os humanos, é a raça humana. Depois o pedigree de ter esta ou aquela orelha assim e a pata assim ou assado é para os prémios de concursos de raça de cães e de cavalos. Para esses, sim senhor, há essa ideia de pedigree, de sangue puro e de não sei o quê. Para os humanos não existe. Isso é, nós somos uma única raça e temos todos os mesmos direitos e o planeta Terra é a nossa casa comum. E eu tenho vindo, de facto, a desenvolver esse tema do silêncio que a mulher vai rasgando, desde o primeiro livro, que se chama O Silêncio, até ao último e ao penúltimo. A Julia Mann também acaba por ter a sua voz, e ela escreveu as suas memórias de infância, que eu li, e escreveu um livro em que tem pequenos contos, tem observações sobre música. Ela era muito musical, tocava piano, cantava, era artista, e foi através dela que a arte entrou na família Mann, mas não, como diziam os Mann, também o desequilíbrio emocional, porque o desequilíbrio emocional já existia na família Mann muito antes da chegada de Júlia. Júlia era provavelmente a pessoa mais normal da família, que foi uma família disfuncional, muito infeliz, mas não por culpa dela. E o último livro chama-se Autobiografia Não Escrita de Marta Freud, porque entre 2011 e 2019 foram publicadas pela primeira vez as cartas de amor que eles escreveram um ao outro durante 4 anos. E eu vi na internet que tinha saído o primeiro volume e o segundo, e eu mandei vir imediatamente o primeiro e fiquei de tal maneira entusiasmada que mandei vir os outros, mas o último volume ainda não saiu e eu suponho que nunca sairá. Mas eu consegui encontrar muitas cartas que fariam parte do 5º volume e, através de fontes indiretas, muita informação. Mas, de qualquer maneira, esse livro é a primeira história, primeiro relato de Marta Freud, que até aí era apenas o estereótipo da dona de casa perfeita, da mãe de família perfeita, da esposa dedicada, que tinha dado a sua vida a favor da obra do marido. Ela, inclusive, punha-lhe a pasta de dentes já na escova, para ele não perder aqueles segundos, porque ele tinha que ter todo o seu tempo para se dedicar à sua obra. Mas ela descobre-se nas cartas que era uma personalidade fantástica, muitíssimo culta, muitíssimo inteligente, muitíssimo sólida, e que sem ela realmente Freud não teria escrito a obra que escreveu. Ela foi o seu grande amparo e a sua âncora, como ele próprio também dizia.
Mas era uma relação muito complicada e foi um livro que eu quis escrever. Para mim foi um imperativo moral escrever o livro. Meu marido dizia, ou tu acabas o livro ou o livro acaba contigo, porque foram 3 anos e meio de investigação e depois quase 2 anos de escrita. Mas quando terminei disse, bom, agora está feito. E as pessoas que lerem ficam a saber muito mais do que sabiam. E não pode haver figuras que são intocáveis. E Miguel Reales publicou este ano a autobiografia de Jesus. Portanto, se até Jesus pode ser reinventado, procurado, reimaginado de acordo com as coisas que a Bíblia nos transmitiu e outras fontes e também uma parte na imaginação do autor, mas se podemos tocar na figura de Jesus Cristo, por que não poderemos também tocar em figuras como a de Freud ou de outra pessoa qualquer. Não há figuras intocáveis, embora os freudianos ortodoxos não gostem nada que se toque na figura, porque a consideram absolutamente intocável para todo o sempre, porque a sua cartilha que eles aprendem e que se pode simplificar facilmente e usar no dia a dia, lhes dá muito dinheiro a ganhar. E, portanto, eles estão também a defender o seu ofício e o seu lugar no mundo. Mas os que não são ortodoxos adoraram o livro e acharam que realmente ele deve ser lido pelo público geral e também pelo público especializado, psiquiatras. Os psiquiatras adoram todos o livro e não têm nada a dizer, não têm medo dele. Os não ortodoxos freudianos também gostam do livro e aceitam perfeitamente que Freud possa ser visto como ele escreveu nas cartas, porque eles são responsáveis pelo que escreveram, tal como eu sou responsável pelo que eu escrevi. Mas agora vou-me calar, porque já vi que Miguel Real também quer falar e com certeza que as pessoas que tiveram a gentileza e o interesse e a amizade de vir a esta conversa também quererão falar eventualmente. Muito obrigada, Anabela, não lhe sei agradecer como deveria. Muito obrigada. E ao Márcio já vocês. Nós que agradecemos, Teolinda. E, aliás, você trouxe para a gente essa questão, né, de trazer essas mulheres reais, né? Aí você citou a Martha Freud e a Julia Mann, né? Mas também tem a Alice, né? Que é anterior. Sim, a Alice. exatamente. A Anabela já falou. Exatamente. Exato. Vou trazer, então, eu passo aqui a palavra para o professor Miguel Real. E aí os outros que quiserem fazer comentários, perguntas, vão levantando a mão, que aí eu vou chamando aqui na listinha, por favor. Anabela, você falou com ele aí? Ele está ouvindo a gente? Falei, vou ligar novamente. Ele tinha dito que foi entrar. Ele está na sala aqui, está logado. Não, ele acabou de me confirmar, porque ele podia não estar não poder. Sim, Miguel, já estamos à tua espera, se quiseres. Já estamos à tua espera, se quiseres falar. Está bem, está bem. Ah, pronto, então é isso, vá. Um beijinho, então, até já. Tinha o microfone desligado. Ah, sim.
Peço desculpa. Pronto. Agora penso que já estou ligado. Volto, repito, portanto, agradecer ao professor Márcio de Sousa que nos acolhe hoje à tarde neste encontro virtual, agradecer à Anabela que me convidou e que eu não pude estar antes, tive um almoço importante familiar de uma senhora que veio cá à casa e tinha que estar com ela, e ouvir as palavras da Teolinda, que são sempre muito sensatas. E quando a Teolinda, e como estamos perante um público académico brasileiro, ou pelo menos maioritariamente do Brasil, quando a Teolinda diz que fala-se, é o inconsciente dela que fala, ela tem razão, de facto é o inconsciente, mas houve dois inconscientes ao longo da história de Portugal do século XX. Houve um primeiro inconsciente feito de raiva, de revolta, de luta, foi o consciente das sufragistas portuguesas que clamavam por um voto que só veio em 1975. É importante que o público que está a ouvir tenha consciência que as mulheres portuguesas só votaram de uma maneira universal como homem em 1975. Houve um pequeno voto censitário que os republicanos não deram voto à mulher, portanto aquele silêncio ficou absolutamente silenciado, digamos assim. Depois o Salazar deu um voto censitário à mulher, um voto em que a mulher que fosse chefe de família, a mulher que fosse licenciada, a mulher que fosse podia votar. Portanto, era uma minoria de mulheres que votavam, e elegiam 2, 3 mulheres para o Parlamento, só em 1975, com a primeira Constituição Portuguesa, 75, 76, a mulher pôde votar. Então, este primeiro inconsciente, digamos, silencioso, foi desenvolvendo ao longo de 3 partes do século, e acabou em 1972 com as chamadas 3 cartas, chamadas 3 cartas de Maria, novas cartas portuguesas. Perdão. Novas cartas portuguesas. Apareceu com as novas cartas portuguesas, feitas pelas 3 autoras, Marias, portanto, Maria Coelho da Costa, Maria Teresa Horta e Maria Isabel Barreno, que foram consideradas, foram levadas a tribunal, não foram presas, evidentemente. Eram mulheres da elite portuguesa, eram escritoras, eram jornalistas. Não, a única mulher nessa condição que podia ser presa era justamente a Natália Correia, mas não vem agora, que tinha livros escandalosos, não vem agora a propósito, mas a partir destas novas cartas portuguesas começa a haver um inconsciente feminino totalmente diferente. A mulher manifesta-se de uma maneira direta, ainda que o tema seja sempre o mesmo. A mulher escritora trabalha sempre sobre a mulher. A mulher trabalha sobre a mulher. Desde a infanta Dona Maria, no século XVI, e o círculo de mulheres que trabalhava, que fazia parte da corte infanta Dona Maria, que a mulher escreve sobre mulheres. As mulheres freiras, monjas, também escrevem sobre mulheres. O que é escrever sobre mulher? É escrever sobre ou filhos, filha, marido. Monjas não têm filhos, marido, e, portanto, não escrevem sobre as suas colegas. Escrever sobre aquilo que, como é que é dizer, decora a casa, ou decora a cela, que os rendas, os bordados. Foi durante muitos séculos a grande manifestação estética da mulher, foi justamente a tapeçaria, menos a tapeçaria, mais o bordado mesmo.
e a escrita. A escrita. Portanto, as as freiras que no século XVII se tornaram muito famosas por serem, não por serem mulheres, mas por serem mulheres escritoras. Ora, no século XX, as mulheres também continuavam a escrever sobre a sua casa, os seus filhos, a decoração da sua casa, a sua família. Como diz a Isabel Alegre de Magalhães, no sexo dos textos, que é um livro que marcou muito a minha geração quando saiu, a mulher escreve justamente sobre si, sobre ela própria. Portanto, quando a mulher escreve justamente sobre ela própria. Quando a Teolinda diz que o seu primeiro livro era O Silêncio, escrevia sobre o silêncio, é que a mulher portuguesa ainda não era totalmente livre, ainda hoje não é, mas naquela altura era muito pior, e portanto ela escrevia sobre aquilo que sentia, que era o silêncio. Portanto, não poder manifestar-se como um homem. Os homens manifestavam-se do ponto de vista político, os homens manifestavam-se do ponto de vista social, económico, financeiro também. A mulher não. A mulher tinha que mostrar um certo recato para ser considerada. É nessa altura que aparece o silêncio de Teolinda, aparece o Separado das Águas de Hélia Correia também, o Separado das Águas para mim. Eu sou mulher, escrevo como mulher. O homem é homem, escreve como homem. Portanto, o Separar das Águas. E aparecem os grandes, tirando a Sibila, os grandes livros sociais da Agostina Bessa Luís. Os Meninos de Ouro, por exemplo, aparece justamente nessa altura, em que e a Sibila é um caso da mulher que fala inconscientemente, escreve inconscientemente. A Sibila é uma criada, que para nem conhecer o romance, a Sibila é uma criada que trabalha para uma família e, portanto, ela ouve tudo o que a família diz e depois, à noite, digamos assim, ou em momentos de recato, ela confessa aquilo que ouviu e tem um certo, como é que é dizer, tem um certo poder de não só de síntese, como de pronunciamento. E, portanto, a Sibila foi lançada em 53, ganhou um prémio, essa de Queiroz, depois saiu o livro em 54 e foi uma das maiores revoluções na literatura portuguesa do século XX. Uma mulher a escrever, a dizer o futuro de uma família, digamos assim. A mulher menos importante da família era a criada, a lacaia, é chamada por vezes lacaia, mas que, claro que quem escreveu isto foi uma mulher que praticava o silêncio, que é a Agostina Bessa Luís, como sabem. Mas também, como sabem, foi ela que escolheu o marido, pôs um anúncio no 1º de janeiro, não me lembro agora o título do anúncio, mas era, portanto, o anúncio em que se oferece, portanto, em que aceita que os homens lhe enviem cartas a proporem-se para casar. Enviam 30 e tal cartas, ela escolhe o Alberto, com quem viveu toda a vida e amou toda a vida, mas era o silêncio que ela estava. Ela estava em Coimbra, não, antes estava no Porto, depois é que vai com o Alberto para Coimbra, escreve, são absolutamente maravilhosos, foram agora publicados há 2 anos. Bem, a Teolinda estava em silêncio. Porquê? Porque a mulher portuguesa estava em silêncio. Portanto, em 1980, e mesmo quando não está em silêncio, ela não fala, não fala de uma maneira espampanante, digamos assim. Hoje há uma nova geração de escritoras que já não estão em silêncio. Uma nova geração que tem neste momento 20 anos, tem Francisca Gama,
não sei quem Magalhães, agora não lembro o primeiro nome, são várias que já não estão em silêncio. Escrevem como homem. Isto é importante. Escrevem como homem. Dizem asneiras nos romances, dizem asneiras como o homem diz. Também. Que era uma coisa que a Agostina nunca fez. Que a Teolinda também não faz. Portanto, é uma nova geração em que a mulher se permite dizer asneiras, ser carroceira, ser uma espécie de carroceira como o homem carroceiro, digamos assim. Ora, isso é tipo Camilo Castelo Branco, por vezes, mas evidentemente essa é uma outra geração. A geração da Teolinda, que é com Hélia Correia, a Lídia Jorge, a Luísa Costa Gomes, duas ou três, agora peço desculpa não me lembrar o nome, estou a improvisar um pouco, foi o final do silêncio. Portanto, digamos que a Teolinda escreve o silêncio para matar o silêncio. Não há nada melhor para matar o silêncio do que fazer um ruído. E justamente o livro dela ganhou logo um prémio ou dois, agora não me lembro, mas pelo menos um prémio ganhou, mas não sei se ganhou o PEN também, portanto, um ou dois prémios, e matou o silêncio. E abriu caminho, por exemplo, à Lídia Jorge. A Lídia Jorge, que também era uma escritora recatada, em 1980, tinha escrito O Dia dos Prodígios, passado numa aldeia, recitarem os mitos da própria aldeia, o separar das águas dela e Correia, como vos disse, o Estreu-se Conto Sobressalto da Luísa Costa Gomes, também foi muito importante naquela altura, ao nível do conto. Luísa Costa Gomes, é extremamente importante ao nível do conto pós-25 de Abril, e enquanto a Teolinda é muito importante através do romance. Primeiro romances pequenos, agora no final, talvez tenha mais tempo, romances grandes, 300 páginas, 400 páginas, como os romances do Thomas Mann e o Freud, o romance da Martha Freud, o último, o romance a Júlia Mann foi para Paraty. É este romance. Já são romances maiores, então, pronto. Digamos assim, então, tanto para o espectador ou o ouvinte brasileiro, este silêncio é pesado. Silêncio significa uma reação da mulher portuguesa face à sociedade. Não é ao homem. O homem português, bem, isso agora não interessa. Portanto, é uma reação face à própria sociedade. Eu recordo que uma mulher que não fez silêncio no tempo das sufragistas, tanto não lembro agora o nome dela, que editou o Camilo Peçanha. O Camilo Peçanha se apaixonou por ela, agora não lembro o nome. Mas outra, a Florbela Espanca. Eu quero amar este, aquele, mais outro além. Isto foi altamente escandaloso. Ela, de tal maneira que, como sabem, o escândalo foi tão grande que ela acabou por ter 3 casamentos, quando o pai tinha proibido ter mais do que 2, teve 3 e acabou por suicidar-se. Não é? Ora, portanto, isto em 1930. Em 1930 não era possível o silêncio, não era possível. Outra de 1930, não é possível o silêncio, e fugiu de Portugal. A Judite Teixeira era poeta. Não era uma grande poeta ou poetisa, não, mas era uma poeta, era lésbica, abertamente lésbica. E nos poemas dizia isso, não é? Pronto. E acabou por sair de Portugal. Acabou por ir para Paris e penso que morreu lá. Portanto, o silêncio para acabar, o silêncio da Teolinda foi muito pesado, digamos assim, muito ruidoso.
o seu próprio livro, Silêncio, mas os outros livros também. Quando ela escreve a Casa da Cabeça de Cavalo, eu tenho dificuldade em fixar os nomes. Casa da Cabeça de Cavalo, e passado no Ribatejo. Não, desculpe, não é este, não é. Este também é passado. É Silêncio da Tiolinda. Foi tão forte, que neste romance, que é o terceiro romance dela, foi os mortos a falarem numa casa. Nós pensamos que são pessoas vivas que estão ali na casa a falarem uns com os outros, não, todos mortos. Reparem bem que isto é o retrato de uma sociedade que aparece justamente como inválida. Não é a sociedade portuguesa hoje. Hoje já não era possível escrever um romance desses. Pronto, acho que era o que eu tinha a dizer, assim um pouco improvisado, não tive tempo para preparar, mas por causa da senhora que veio cá comer a casa, mas pronto, e tive imensa pena de não ter ouvido a Anabela do princípio. Pronto. Muito obrigado, sim, obrigado. Muito obrigada, Miguel. Vocês os dois foram fantásticos e escreveram tantas coisas e fizeram tanto por mim quando eu fiz 80 anos. Naqueles 2 anos, vocês foram excepcionais. Não tenho palavras para vos agradecer. Muito, muito obrigada, Miguel, por ter vindo também. E muitíssimo obrigada à Anabela. Muito obrigado. Obrigado muito grande à Tiolinda por ter vindo e ao Miguel, porque se isto eram diálogos com Tiolinda, eram com 2 Tiolindas, a da escrita e a que está ali, e eram diálogos de todos nós com ela, mas o Miguel tem sido alguém com quem eu tenho dançado esta valsa de homenagem à Tiolinda e, portanto, é um agradecimento muito especial. E já agora está aqui o Francisco Nuno Ramos, que é da Administração do Observatório da Língua Portuguesa e que tem Francisco Ramos, sim, e que mais uma vez consegue estar aqui, apesar de sabermos todos que a net no Algarve é muito má. E portanto, Tiolinda, bem-aja, Miguel, bem-aja. E muito obrigada também ao Márcio Jean e a todos os que estiveram connosco. E ao grupo de estudos da vossa universidade também, que tem escrito livros e feito tanta coisa e lido os meus livros. Eu agradeço sempre imenso, porque sem leitores não existíamos. Pronto, obrigado. Obrigado. Nós que agradecemos muito, viu? Obrigado ao professor Miguel Real por ter vindo, a Anabela Rita, pela belíssima apresentação, a presença também da Teolinda, que encantou esse nosso encontro. Então, com o adiantado da hora, eu agradeço imenso a todos, viu? Professor Miguel Real, quero entrar em contato para a gente, de repente, fazer uma fala com o senhor aqui também nesse grupo, para trazer também outras contribuições que certamente vai fazer muita diferença para nós. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde, bom dia. Irene, que bom te ver, Irene. Oi, Mônica, você está bem? Bem, graças a Deus. E você? Bem também, graças a Deus. Como é que está São Paulo? Também. Deve estar um frio desgramado aí, né, Irene? Aqui tá terrível. Oh, Jesus, vem para cá, vem para cá. Precisa ir para as terras quentes, né? Montes Claros está quentinho. De noite faz um friozinho, de manhã também, uns 13 graus, mas uma hora dessa assim está um calorão já, queimando já o asfalto. Imagino. Que bom ver vocês, um abraço grande para todos, viu?
Um abraço, Irene. Até a próxima. Até a Fique com próxima. Deus.